Bom dia, queridos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. As pessoas novas que estão chegando, sejam bem-vindos. Nossa casa, a gente sempre dá um recadinho, ela oferece passes e palestras todos os dias, de segunda a domingo, tá? Tem os horários especificados lá no quadro. É só sexta-feira que a gente tem um trabalho diferenciado, que é para dependência química. Então, quem tiver problemática na família ou conhecido, quiser pedir para vir, nós estamos toda sexta-feira a partir das 8 horas. Tem um grupo de família, o grupo do psicólogo com dependente, e a gente faz um trabalho de palestra, de passe também. E eu queria agradecer, né, todas as pessoas que estão nos ajudando com a cesta básica. Vocês não imaginam quanta ajuda, né, que está dando para a gente. São 80 famílias que nós atendemos. Vai ser no dia 10 a entrega. Então, a gente agradece. E quem quiser cooperar, né, com 1 quilo de alimento não perecível, a gente agradece, tá bom? Então, é isso, queridos. O plantão de atendimento, alguém que precisa passar pelo plantão, que está com alguma problemática, meia hora antes das palestras. E o passe à distância também a gente está pedindo para passar no plantão, porque o passe à distância, ele tem que ter o cartãozinho do plantão para saber para quem está oferecendo, que tem que ser um ato de amor, né? Então, é isso, queridos. Então, eu vou pedir, vamos nos recolhendo. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, por esse dia lindo que está aí, né, esse sol maravilhoso que nos aquece. Agradecemos, Pai, por termos tido essa oportunidade de podermos acordar, de podermos andar, de podermos estar aqui nesta casa, onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre querido, nos envolva a todos, e que possamos, ouvindo, nós possamos refletir, e refletindo, isso sirva de base para a nossa mudança, para a nossa evolução. Que esses amigos queridos que se encontram presentes nesta casa possam abraçar cada um carinhosamente, envolvendo-os na sua paz. Obrigada, amigos queridos, sejam sempre conosco. Então, nós vamos convidar o Silvio, que é um prazer recebê-lo, querido. Ele vai falar sobre o cristianismo de cada dia, né? Você falou, então é isso que você pôs lá. Bem-vindo, seja feliz, querido. É você que me falou, eu pus lá que você falou. Me falar do microfone, agora fiquei com medo do microfone aqui. Não, é só não falo de perto, Não, tá bom, tá bom. Namastê. Tá ouvindo? Tá funcionando o microfone? Aqui o microfone é pro computador, né? Namastê. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. A vida é uma lição que nós trazemos para fazer em casa. Quando se percebe, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já se passou 1 ano. Quando se vê, já se passaram 50 anos. 50 anos. Agora já é tarde para voltar atrás. Mas se me fosse dada apenas mais uma oportunidade, uma única oportunidade, eu iria então apenas seguir em frente, sem olhar sequer uma vez no relógio, jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Iria então procurar os meus amigos, alguns que eu nem sei onde estão, nem o que estão fazendo, apenas para dizer a eles o quanto eles foram importantes para mim. Queria então procurar as pessoas que amei, algumas que não estão mais caminhando ao meu lado, apenas para dizer que eu ainda as amo e que tenho saudades. E se me fosse dado mais uma oportunidade, eu nunca mais iria deixar de fazer as coisas alegando que não tenho tempo. Mário Quintana. Essa poesia do Mário Quintana traz ideias que a gente pode utilizar nessa manhã de domingo para refletir um pouco sobre a vida de cada um de nós. É evidente que
diante da dificuldade que nós enfrentamos nesse cenário atual, eu posso afirmar que, para todos nós, nunca foi tão difícil viver. Os desafios eles estão cada vez maiores, a nossa vida parece em um ambiente cada vez mais conturbado. Nunca foi tão difícil atuar na vida profissional, na vida familiar, na vida de relações pessoais. Por conta dessa dificuldade, é como se a vida tivesse exigindo um pouco mais de atenção de nós. Aquela fala de Jesus, oração e vigilância, nunca teve tão presente, nunca foi tão atual quanto os dias de hoje. Muito difícil viver sem oração e sem vigilância. Mas a ideia primeira de Mário Quintana é muito bonita, porque ela dá um parâmetro para o que significa a nossa existência. A vida é uma lição que nós trazemos para fazer em casa. Penso eu até que o Mário Quintana deveria ser espírita, porque é muito espírita isso. É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente ouve falar a respeito do espiritismo. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Essa experiência é uma lição que nós trazemos para fazer em casa. Essa é a nossa casa. Esse planeta, essa humanidade é a nossa casa. Então nós retornamos para casa. Aí eu preciso fazer uma pequena correção, uma reflexão. Eu nem sei se é certo ou errado. Muitas vezes a gente fala a vida verdadeira é a vida espiritual, porque nós sempre tivemos, né, uma orientação religiosa de que as coisas acontecem aqui, elas se consumam do lado de lá, né? Então nós vivemos e depois nós do lado de lá vamos aguardar um momento em que as coisas vão acontecer, que é o dia do juízo final, e a partir daí realmente, né, a gente vai encontrar felicidade, a gente vai encontrar plenitude, a gente vai encontrar paz de espírito. Como se esse tempo que a gente passasse aqui não tivesse, na verdade, nada de definitivo. Na verdade não tem. Mas a vida verdadeira é essa que nós estamos vivendo aqui, é a vida que nós vamos continuar vivendo do lado de lá. A vida verdadeira é a vida que nós temos. Então, essa história de que essa expressão sempre me soou um pouco difícil de entender, né? A vida verdadeira é a vida espiritual. Ué, a não ser que seja a vida verdadeira é a vida do espírito. Aí sim, a nossa vida. Ora do lado de cá, ora do lado de lá. Existem oportunidades de natureza diferente. O espírito desencarnado, desde o momento em que ele se despede da vida física, ele passa por etapas muito distintas, comuns a todos nós. O que vai acontecer do lado de lá? Olha, nós podemos afirmar o que vai acontecer, mas como vai acontecer a gente não pode dizer. Porque para cada um de nós vai acontecer de uma maneira diferente. O André Luiz descreve no nosso lar como aconteceu para ele. Mas se nós mandarmos 10 pessoas viajar para a Espanha e quando elas retornarem depois de uma semana, disseram que elas viram na Espanha, cada uma parece que foi para um lugar diferente, né? Mesmo que a gente mande para o mesmo lugar, para o mesmo bairro, vão ver coisas diferentes. Por quê? Nós não vemos as coisas como as coisas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Como nós somos diferentes, cada um de nós vai ver as coisas do seu modo particular. Então, mas como vai ser, o que vai acontecer a gente sabe, né? O espírito ele passa por um processo de perturbação por conta da dificuldade de lidar com a mudança. Essa perturbação, o grau de intensidade vai ser tão maior quanto mais apegado o espírito for. Então, se o apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. Eu sou daquele tipo de pessoa que, olha, eu não posso viajar porque se eu viajar, quem é que vai dar comida para o peixe? Imagina essa pessoa se for morrer. Se viajar ela não pode, imagine morrer. Eu não posso sair de perto do telefone porque a minha filha vai ligar e ela saiu só para passear, então eu não posso sair de perto do telefone. Se morre essa cristã, como é que vai ser, né? Ela vai querer arrumar um telefone e vai ficar querendo. Pessoas que cuidam muito da vida dos outros, são tipo o fiscal da natureza, né? Não que cuidam dos outros, porque cuidar dos outros a gente pode cuidar mesmo estando do lado de lá. Agora, cuidar da vida dos outros a gente não deve nem do lado de lá, nem do lado de cá, né? Mas quem tem esse sentimento de controle, essa necessidade, normalmente são os ansiosos. Tem algum ansioso aqui? Não. Os ansiosos, eles gostam de controlar. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não somos ansiosos. Mas os ansiosos gostam de controlar a vida dos outros. Eles são cheios de porquê, né? Muitas vezes as pessoas me procuram e falam, mas por que eu estou passando por isso? E a vontade que dá de responder é, e qual a importância?
de saber o porquê, né? O fato é que você está passando pelo que você precisa passar, né? Está ao lado de quem você deveria estar, e a maneira mais correta de lidar com isso é fazer o melhor que você pode fazer, independente do que estiver acontecendo. Ainda mais, independente do porquê está acontecendo, porque pode acreditar, existe uma razão. Ninguém passa pelo que não precisa passar, né? Ninguém sofre o que não precisa sofrer. Agora, a misericórdia de Deus é tão presente nas nossas vidas que a gente não passa pelo que não precisa passar e também não passa por aquilo que não consegue passar. Então nós suportamos, né, o momento em que nós estamos vivendo. Nós temos recursos. Entretanto, esses recursos eles estão disponíveis. Nós precisamos identificá-los. Daí a ideia da vigilância, né? Presta atenção na vida da forma que a vida é de fato. Não se fecha nos seus problemas, no seu egoísmo, na sua dor. Os espíritos eles descrevem que muitas vezes eles vão às zonas de maior sofrimento para socorrer os espíritos que se encontram lá. E eles não conseguem socorrer por quê? Porque os espíritos que se encontram lá não querem. Não querem. A grande dificuldade da gente ajudar as pessoas é que as pessoas não querem ser ajudadas. E alguém aqui já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Pior que a gente tenta, né? Alguém quis mudar alguém que não quer mudar? A gente tenta. Quer dizer, quando é que eu vou melhorar? Quando eu quiser. Quando é que eu vou mudar? Quando eu quiser. Lógico que nós temos de estimular as pessoas que estão do nosso lado a mudar. Mas nós precisamos prestar muita atenção como nós fazemos isso. Porque só o amor é capaz de modificar as pessoas. Lembra da história de Santo Agostinho com Santa Mônica? Eles não eram santos, era uma família comum. O pai de Santo Agostinho era um homem muito materialista, muito ambicioso, muito ganancioso, prepotente, orgulhoso. Ele tinha uma série de dificuldades pessoais. Essas dificuldades acabam interferindo na formação do filho, de Agostinho. Santa Mônica, ao contrário, era um espírito doce, um espírito já muito sensível às causas humanas, à dor humana, tinha uma compreensão, um olhar para a vida muito diferente do filho e do marido. E quando o marido desencarna, muito jovem, ela fica cuidando do filho. O filho já era um jovem e ele mostra um comportamento muito parecido com o comportamento do pai. É daquelas pessoas que acham que religião é coisa para fraco, que a vida é para aqueles que agem demonstrando a força do dinheiro, do poder, então precisa adquirir dinheiro, que o conhecimento que nós temos a respeito das coisas do mundo, eles são importantes e eles nos fazem diferentes daqueles que não o têm. Então, Agostinho se pautava pelo orgulho que ele tinha, das suas supostas virtudes. E Santa Mônica, a mãe, ela era cristã e percebia que o filho estava percorrendo um caminho que ia levá-lo a um ponto de decepção, de fracasso pessoal. Bom, um dia Santo Agostinho, que era muito inteligente, ele ouve uma pregação. O orador falava a respeito do Evangelho, falava a respeito de Jesus. E quando ele entra no local onde essa pregação era feita, o orador estava falando a respeito de uma passagem que um jovem pergunta para Jesus que ele iria segui-lo, seguir Jesus. Dizia para Jesus: Senhor, eu vou lhe seguir, mas antes eu vou enterrar o meu pai. Aí Jesus fala: não, deixa que os mortos cuidem dos mortos, venha agora. Não importa o que está acontecendo, faça agora o que você tem de fazer. E o jovem fica sem ação, acaba não seguindo Jesus. Mas Santo Agostinho ouve aquela passagem e fala: quem é esse homem? Quem é esse Jesus que pede para a gente coisas tão difíceis? Chegando a um ponto em que ele pede para que um filho não enterre o próprio pai, para poder segui-lo. E ele começa a estudar o Evangelho para verificar qual era a recompensa que Jesus oferecia aos cristãos. Bom, quem fosse cristão, quem seguisse as orientações de Jesus, qual a recompensa que teria? E se nós olharmos os 4 evangelhos, não existe nenhuma promessa de Jesus a esse respeito.
Em nenhum momento Jesus diz assim, se você perdoar, você vai ser feliz. Se você perdoar, você vai entrar no reino dos céus. Não. Ele diz que a gente tem que buscar o reino dos céus, mas não diz que o reino do céu é uma recompensa para quem obedecer. Né? Ele sinaliza um caminho, mas não faz promessa nenhuma de recompensa. Qual seria a recompensa para nós cristãos? E Agostinho fica procurando nos textos, já um pouco frustrado, começa a ler Atos dos Apóstolos, quando na última conversa de Jesus com os homens, antes da ascensão, 40 dias depois da crucificação, no finalzinho Jesus diz, vós sereis reconhecidos por muito se amarem. E eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele começa no momento em que ele está se despedindo espiritualmente. O ambiente se transforma, se ouvem músicas, as músicas dos anjos que foram ouvidas na terra naquela época, desde a noite do nascimento, em Nazaré. E naquele momento ele começa a falar, eu vos deixo a minha paz. Finalmente. Né? Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Agostinho, quando começou a ler aquilo, ele entende a recompensa para os cristãos, a paz de Deus. E ele percebia que aquilo ele não tinha nas coisas do mundo, porque ele tinha todas as coisas que o mundo podia oferecer. Ele era reconhecido socialmente, ele tinha riquezas, ele tinha status, ele era admirado pelas pessoas, mas ele não tinha paz. Ele não tinha paz. E ele então desejou aquela paz que Jesus falava, a paz de Deus, o maior tesouro que nós podemos conquistar. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, todos nós, simples e ignorantes. A partir daí, dá pequenas tarefas, responsabilidades, a fim de que nós possamos aprender mais a respeito da vida. E no momento em que nós aprendermos o que nós precisamos aprender, nós vamos adquirir paz permanente, a paz de Deus. Agostinho então vai procurar a mãe e diz para a mãe o que aconteceu com ele. E finaliza dizendo assim, mãe, eu vou entregar minha vida a Jesus. Mônica, a mãe, que se tornou santa por ser mãe de Santo Agostinho. Imagina como Santo Agostinho era. Mônica diz para ele, filho, eu rezei para que esse dia chegasse todos os dias nos últimos 17 anos. É lógico que Santa Mônica queria que o filho mudasse, mas ela usou da paciência, do amor, para que ela pudesse auxiliar o filho a mudar. Quando é que Agostinho iria mudar? Quando ele resolvesse mudar. Na verdade, esse start, essa vontade, nós não sabemos quando é que vai acontecer. Pode acontecer num momento de dor, pode acontecer num momento de reflexão, pode acontecer num momento de felicidade. Eu estive agora nas férias de julho em um lugar muito especial no Chile, chamado Deserto do Atacama. É um lugar muito inóspito, difícil de respirar, é o deserto mais seco e mais alto do planeta, fica a 2.400 metros. Então é muito frio, é muito inóspito. Lá fisicamente, o nosso físico, ele está o tempo todo sendo agredido, o tempo todo, 24 horas, de incômodo constante. Ao mesmo tempo, nós, espírito, nós somos elevados a todo tempo a uma sensação de plenitude extraordinária. O primeiro pôr do sol, não sei quem conhece aqui o deserto do Atacama. O primeiro pôr do sol no deserto do Atacama, eu chorava, parecia uma criança. Né? Porque é um silêncio, mas é um silêncio envolvente. Um horizonte de 360 graus. E um pôr do sol que dura 1 hora e o céu, o horizonte, ele vai trocando de cor. Né? Eu costumo dizer que eu descobri onde é o quarto de brinquedo de Deus. Né? Então, naquele momento, eu quis ser tão melhor do que eu era, né, do que eu sou, sabe? Eu quis tanto essa tal de paz de Deus. Eu quis tanto melhorar. Eu voltei de lá com uma vontade tão grande de me corrigir naquilo que eu sei que eu ainda preciso me corrigir, de falar para as pessoas a respeito desse Deus, a respeito da vida.
A minha vontade de viver aumentou muito. Então, quer dizer, esse despertar ele pode acontecer num momento de dor. Quantas pessoas enfrentam, né, um problema de saúde tão grande e saem renovados? Eu me curei de um câncer. A gente ouve as pessoas falarem. E agora eu quero viver mais. Eu quero aproveitar, é o Mário Quintana, né? Nunca mais eu vou desprezar a importância do tempo com coisas tolas, com preocupações inúteis. Eu vou dar mais atenção às pessoas, à família, a mim mesmo, cuidar melhor de mim. Porque começa esses baques, como é que você começa mudando a sua vida? Quando você começa a cuidar melhor de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Até porque é a única pessoa que vai ficar do teu lado o tempo todo. Pela eternidade. As outras pessoas, elas vão viver alguns momentos importantes, essenciais. Aproveite esses momentos todo o tempo. E nessa ideia, né, do Mário Quintana, uma lição que nós trazemos para fazer em casa, nós precisamos perceber, né, o que a vida está querendo nos ensinar. Não importa o que está acontecendo, o tempo todo a vida conversa com você. Procura entender o que ela está querendo te ensinar, principalmente nos momentos difíceis, principalmente ao lado das pessoas que tornam a tua vida, o teu caminhar mais difícil. Por que para uma criança de 10 meses andar é difícil? Porque ela não sabe. Mas ela não se incomoda com isso. Ela vai se esforçando até que ela consiga. Porque muitas vezes a gente desiste da convivência com as pessoas quando essa convivência é difícil. Por que ela é difícil? Porque eu ainda não aprendi a lidar com aquela pessoa, com o que ela faz, com uma maneira que ela enxerga a vida. E o amor, ele é paciente, ele é doce, ele é benigno, ele não é orgulhoso. Eu não posso impor a minha maneira de enxergar a vida às pessoas que estão ao meu lado. Não é justo, não é correto. Cada um tem a liberdade de enxergar a vida da forma que entende ser melhor e fazer da vida exatamente o que quer. Agora pode ter certeza, confia na força do amor, porque o amor é o alimento da alma. O amor é a força que nos aproxima. Imagine se Santa Mônica todos os dias chamasse a atenção do filho por conta do comportamento dele. Aonde você vai, Agostinho? Agostinho, você precisa ir no centro. Agostinho, você precisa trabalhar mais. Agostinho, você precisa ser menos nervoso. Agostinho, você precisa tratar bem as pessoas. Você viu o que você me falou ontem de manhã? Esse tipo de maneira de se comportar aproxima as pessoas de nós? Não. Afasta as pessoas de nós. E na verdade, às vezes a gente faz isso inconscientemente. A gente agride as pessoas com palavras, acreditando que são justas essas palavras, com a intenção de afastá-las mesmo de nós, com medo de que nós temos de não sermos capazes de realizar aquilo que nós viemos realizar ao lado dessas pessoas. Nós as expulsamos da nossa vida sem retirá-las do nosso lado, por conta do nosso comportamento. Quem julga não tem tempo de amar. Madre Teresa de Calcutá. Quem julga, como nós podemos avaliar se nós estamos certos e os outros estão errados? Pode ser que o nosso comportamento, que nós julgamos correto, ainda não seja aquele comportamento adequado naquela situação. Eu sei o que é certo, mas não faço o que é certo. Saber o que é certo, hoje, nos dias de hoje, é muito fácil. Todos nós temos acesso e temos condições de entender qual deve ser o nosso comportamento. Padrões como paciência, como perdão, como bondade, compaixão, eles são difundidos por todas as religiões. Entretanto, a gente vê que essa associação entre o que eu sei e o que eu acredito e o que eu faço, ela ainda não está perfeitamente acabada. O Mahatma Gandhi, em um determinado momento da vida dele, ele diz assim: eu não posso mais falar e não fazer, prometer e não cumprir. Eu preciso ser verdadeiro. A vida religiosa para nós sempre foi um atributo da nossa vida social.
Nós tínhamos de ir às igrejas, aos templos religiosos, de tempos em tempos, a fim de encontrar algumas respostas, ajuda, alguma coisa que nos faltava no dia a dia. Mas, entretanto, a gente saía dos templos religiosos e continuava a viver a vida do jeito que a gente achava que tinha de viver. Como se aqueles padrões que eram transmitidos pelas religiões serviam apenas para aquelas paredes que nos envolviam naqueles momentos especiais daqueles encontros. Não. Lembram quando Zaqueu pergunta para Jesus: Senhor, eu preciso de ajuda. Na verdade, no Evangelho, Zaqueu não fala nada para Jesus, mas o olhar dele é assim: socorro! Zaqueu já tinha passado dos 50 anos, já era tarde para voltar atrás, e ele não encontrava razões, não encontrava maneiras de lidar com o vazio existencial que ele tinha. Jesus disse para ele: Zaqueu, importa que eu entre na tua casa. Importa que eu esteja na tua vida, que eu faça parte da tua vida. Nada adianta se eu te disser o que você precisa fazer, se você ouvir o que eu te disser e não fizer. Então eu preciso, o espírito cristão precisa estar ao teu lado todos os dias. E quando Jesus fala de casa, ele fala de família. Porque se nós somos as pessoas mais importantes para cada um de nós, o amor é uma pedra que você joga na superfície de um lago. Ele forma círculos a partir de você. Quem é a pessoa mais importante na sua vida depois de você? É quem está perto de você e precisa de você. Então, as minhas filhas, todas elas sabem que eu não as amo da mesma maneira, porque elas são diferentes. E o meu amor, atenção, tem de ser maior para aquelas que precisam mais de mim. E elas não precisam igual todo o tempo. Tem fases da vida que uma precisa mais e outra precisa menos. E eu preciso estar atento a isso. Então, o amor é um exercício de cuidado, de atenção, que precisa considerar o que você pode fazer e o que a pessoa precisa que você faça. Eu conto por diversas vezes que foi uma lição que me ajudou muito, inclusive no meu papel de pai, da senhora que estava muito triste porque o filho estava usando drogas. É um drama hoje. A gente sabe, as casas espíritas que estão se esforçando em realizar um trabalho para socorrer as famílias, principalmente, e também os dependentes químicos, que é um pouco mais difícil, elas têm a dimensão do drama que hoje é social do uso de droga. Não falo nem apenas da dependência química, do próprio uso da droga, e que nem sempre causa dependência, mas sempre é nocivo, sempre é destrutivo do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. Então, essa senhora estava vivendo esse drama e se comportando diante dele de uma maneira equivocada. E surgiu esse ensinamento de uma maneira inusitada, porque quando ela disse para mim que ela estava triste, ela estava chorando porque o filho estava usando droga, eu perguntei para ela, assim, meio que ato contínuo, lógico que não foi a minha intenção, devia ser alguém que estava junto naquele momento para me ajudar. Eu perguntei: a senhora está usando droga também? Era uma senhorinha de 60 anos, com um vestidinho colorido, uma senhorinha muito distinta, ela estava triste, o filho estava usando droga, era justo que ela estivesse chorando. Como é que eu ia perguntar uma coisa dessa para ela? Quando eu perguntei, eu falei: meu Deus do céu, que coisa maluca. Ela também se assustou e falou assim: não, por quê? E aí eu continuei sem pensar no que eu estava falando. Pois então, minha senhora, a senhora é a mãe do drogado. A senhora é a pessoa que Deus colocou ao lado dele para poder ajudá-lo quando ele precisasse. E ele está precisando agora como nunca ele precisou de você. Mãe, você é a mãe. Então, agora é evidente que você não vai estar alegre, mas você precisa estar bem. Você precisa estar bem, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudá-lo. Ninguém dá aquilo que não tem.
A nossa lógica nessa experiência, nessa lição que a gente traz de casa, é ainda buscar na vida o sentido do conforto, segurança e tranquilidade. Entretanto, ninguém nos iludiu. Ninguém veio ao mundo para viver todo o tempo experimentando conforto, segurança e tranquilidade. Em alguns momentos as coisas vão ficar muito difíceis e nós vamos ter que aprender a lidar com essas dificuldades. As coisas não vão ficar ruins, porque nada é ruim daquilo que nos acontece. As coisas se dividem em coisas fáceis, são aquelas que nós sabemos lidar e que nós desejamos. E as coisas difíceis são aquelas que a gente não sabe lidar e que nós não desejamos, mas precisamos. A vida, ela divide em coisas que nós queremos e coisas que nós precisamos. Normalmente as que nós precisamos, nós não queremos. A Maria Dolores tem uma prece linda que ela pede para Deus, coisas que ela acha importante. Mas no final ela diz assim, mas Senhor, se alguma dessas coisas não me for benéfica, por favor, não dê. Eu acho lindinha a Maria Dolores dizendo assim, porque a gente pede tanta coisa para Deus, mas no final era bom a gente dizer assim, olha, se alguma dessas coisas que eu pedi não for, né, necessária para mim, por favor, não me dê. Porque pela força do pensamento, muitas vezes a gente cria uma situação que não deveria ocorrer. O nosso pensamento, ele cria, tem força criadora, é energia. Então, muitas vezes, o nosso padrão de pensamento, ele cria em torno de nós uma realidade que não deveria acontecer, mas que foi, né, plasmada pela nossa vontade. Lembra de Jesus para Pedro? Senhor, eu posso andar sobre as águas? Jesus fala, se você quer, você pode. Você pode tudo, Paulo de Tarso, mas nem tudo te convém. Entender o que te convém. Como é que a gente vai saber o que nos convém? Como é que a gente vai saber como se comportar com a esposa, com o marido, com os filhos, em relação a nós mesmos? Existe um padrão? Bom, existe. Kardec pergunta para os espíritos, onde é que estão escritas as leis de Deus? Será que está no Pentateuco? Será que está no Alcorão? Ou no Livro dos Espíritos? Ou nos Evangelhos? Ou no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus? Bom, pensem bem, se tivesse em algum desses textos, todos os outros, por exemplo, se estivesse no Alcorão dos muçulmanos, 2/3 da humanidade não conheceria as leis de Deus. Então nós viveríamos as nossas vidas sem saber o que Deus... É a tese dos evangélicos. Olha, se você não conhece a Bíblia, você está perdido no mundo, você não sabe. Imagina quem não é alfabetizado. Imagina quem nunca leu a Bíblia. Quer dizer, Deus condenou essas pessoas a virem no mundo e a transitarem nesse ambiente de experiência sem saber o que fazer. Deus não nos colocaria aqui se nós não soubéssemos exatamente o que a vida espera de nós. Bom, então onde é que estão escritas essas leis? Qual é a resposta que os espíritos dão? Na consciência dos homens. Na consciência. Daí a importância do estado de oração. Quando Jesus fala de oração e vigilância, oração não é prece. Existe uma diferença entre prece e oração. Prece são as palavras, né? É um mantra, é uma maneira que você pode, uma ferramenta que pode te levar a um estado de oração. Oração é um estado de espírito onde você está ligado com Deus, através da sua consciência. Você está em equilíbrio, você está em harmonia, você está lúcido do ponto de vista espiritual. Isso é estado de oração. Tanto que a melhor oração é o amar. Tem uma musiquinha de evangelização infantil, quando eu trabalhava em evangelização infantil, eu adorava ela. A melhor oração é o amar, tinha um trecho, né? O amor te leva, tanto que se você fizer a prece sem amor, ela não vai produzir o efeito que ela pode produzir, né? Então, oração é um estado de espírito. A prece leva à oração, mas você pode encontrar-se nesse estado de oração. Por exemplo, uma mãe quando está com os filhos nos braços, né? Alguém quando está trabalhando fazendo o que gosta. Um estudante quando consegue resolver um problema ou entender, né, uma lição que o professor está tentando explicar. Um professor quando está realizando o seu ofício com amor. Um médico quando está operando e salvando vidas. Prestando atenção no que está fazendo, se sentindo útil, a pessoa está em estado de oração. E em estado de oração adquire uma lucidez e você tem certeza daquilo que você precisa fazer.
e faz. Quando você tiver certeza daquilo que você precisa fazer, faça. Não tenha medo. Lembra de Jesus dizendo para os discípulos, olha, nós precisamos ir para Cafarnaum. Eles estavam do outro lado do lago de Genezaré. Pedro olha para o céu e tinha uma nuvem escura, era tarde, a viagem ia acontecer durante a noite. Aí Pedro olha para Jesus e falou, Senhor, vai chover e pelo jeito vai ser uma grande tempestade, isso vai tornar a nossa viagem muito difícil. Não é melhor a gente esperar quando ficar mais fácil? É aquela coisa da gente adiar, né, as coisas que a gente tem de fazer. Segunda-feira eu começo. A gente precisa lembrar que a experiência humana ela é muito frágil. Pode não haver amanhã. Na forma que os dias estão se seguindo, o nosso amanhã pode ser muito diferente do que foram os nossos dias. Ou seja, essa existência humana pode não ser subtraída de uma hora para outra e nos pegar no meio de tarefas, ou pior, sem ter iniciado, sem ter feito aquilo que nós poderíamos ter feito. Eu tenho um exercício que eu faço às noites, se eu não acordar amanhã, tá tudo bem? Não façam se eu morrer à noite, porque demora para pegar no sono depois. É neurolinguística. Mas eu falei, eu fiz o que o moço falou e aí não consigo dormir mais. Se eu não acordar amanhã, tudo bem? E aí a gente vai perceber como a vida é importante, porque tem um monte de coisa que a gente ainda quer fazer. E nós corremos o risco de não acordar amanhã. Então, se você acordar amanhã, faça tudo aquilo que você percebeu que ainda não fez e quer fazer. E tem coisas... Eu me lembro de diversas vezes, quando as minhas filhas eram pequenas, eu fazia aquele exercício. Se eu não acordar amanhã, e eu tinha acabado de brigar com uma delas. Ou então, por alguma razão, tinha discutido com a Mônica, que estava do meu lado, dormindo. Quantas vezes eu não levantei, fui no quarto das meninas, acordei. A Marise, a gente tinha um relacionamento mais conturbado, porque ela é muito diferente de mim. Eu acordava e falava, filha, o pai te ama. Desculpa. Eu falei aquelas coisas sem pensar. Tá? Me dá um abraço. Ela me abraçava. Aí eu podia dormir. Porque já pensou se eu não acordasse amanhã e levasse para o lado de lá essa sensação de que com palavras eu agredi a minha filha? E depois ter de vir numa casa espírita para dizer, se eu arrumasse uma casa espírita, porque está complicado agora para os espíritos se complicarem. Conhecendo bem o movimento espírita, eu falo, não... Psicografia está cada vez mais difícil. A não ser que você resolva escrever um livro todo contando a história, você não vai falar com a sua filha mais. Já pensou a dificuldade? Não. Essas coisas, não durma, né? Levando contrariedades, ressentimentos, desentendimentos com as pessoas que você ama. Eu lembro que eu terminei uma palestra uma vez no domingo numa casa, estava uma jovenzinha, estavam dois, eles eram bem garotinhas, ela devia ter uns 12, 13 anos no máximo. Os dois, bonitos, eram irmãos, ele mais velho e a menina. E ela disse assim, Silvio, eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não consigo perdoar o meu pai. E ela chorando, menina de 12 anos. Não importa o que tinha acontecido, eu nem perguntei o que o pai fez, lógico, não... Mas me deu um aperto no coração daquela filha querendo, sabe, entender como é que ela poderia fazer aquilo. E eu disse para ela, olha, eu também não sei como você vai fazer isso, mas você quer, não quer? Quero muito, então faça. Mas como eu vou fazer? Aí me ocorreu, essa era do celular é maravilhosa, né? Falei, você não tem um celular aí? Aí ela disse, tem, liga para ele. Aí o que eu vou dizer? Não sei. Liga para ele, é o que você pode fazer agora. Como é que a gente resolve os problemas? Como é que a gente percorre um grande trajeto, dando o primeiro passo? Liga para ele, olha, você tem um celular, tem um telefone dele. Com certeza ele vai falar alô do outro lado. E você está fazendo a ligação com essa vontade. Eu quero perdoar, só não sei como. É como Pedro, né? Eu quero andar sobre as águas, só não sei como. Aí Jesus disse, você quer, você pode. Pedro se anima e começa a caminhar sobre as águas. Quando ele está se aproximando de Jesus, o que acontece? Começa a ventar.
E aí ele começa a duvidar, ele fala, será que com esse vento eu não vou afundar? Aí ele começa a afundar. Aí Jesus socorre Pedro, traz ele para a superfície e pergunta para Pedro, Pedro, por que você teve medo? Não tenha medo do amor. Não tenha medo de não conseguir. Você é capaz. A fé é a dúvida na sua capacidade e na presença de Deus na sua vida. Naquilo que você não souber, Deus vai te ajudar. Deus vai colocar palavras na sua boca. Deus vai colocar amigos no teu caminho. Deus vai te orientar. Consciência é a voz silenciosa de Deus. Eu tenho alguma coisa para fazer que é muito especial. Presta muita atenção. E nos momentos delicados da sua vida, procure estar bem. É a mãe que precisa lidar com o filho drogado. É um casal que precisa lidar com uma crise conjugal. Eu no meu escritório, eu já nem faço mais a área da família, né? Converso com as pessoas, mas nem faço mais a área da família. Por quê? Porque às vezes a esposa, às vezes o marido me procura e fala, olha, eu quero me separar. E eu pergunto, e você está bem? Ela, não, lógico que eu não estou. Eu estou numa crise, eu não consigo me entender com meu marido, ele me ofende, a gente só briga. Então, é assim, você está decidindo algo que é muito importante. E para que você tenha certeza de que você está fazendo a coisa certa, você precisa estar bem. Procura melhorar. A hora que você estiver mais segura, mais equilibrada, sem nenhum ressentimento, sem mágoa no teu coração, você toma a sua decisão. Ah, mas se eu ficar bem, aí eu não vou querer separar mais. Então. Né? A senhorinha que procurou o padre falando, padre, eu não amo mais o meu marido. O que eu tenho de fazer? Aí o padre disse para ela, ame-o. Aí ela achou que o padre não tinha ouvido direito. Porque quando a gente tem uma ideia fixa, a gente quer que as pessoas concordem, né? Então, o senhor não entendeu direito, eu não amo mais o meu marido. Aí ele disse, eu entendi sim, a senhora precisa amá-lo. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, o amor não é um encantamento, é uma decisão. Você decide o que sente pelas pessoas. Você decide o que sente pelas pessoas. Agora, reflete por que você não o ama mais. Porque normalmente a gente deixa de amar as pessoas porque as pessoas deixaram de fazer ou começaram a fazer alguma coisa que nos contraria. Então, na verdade, você não amava a pessoa, você amava o que a pessoa te fazia. E você não gosta do que ela faz agora. Isso te dá a ideia de que você tem, né, o direito de se afastar dela, de cortar um compromisso que você assumiu com ela. Eu sou casado há 34 anos. E há 34 anos atrás, numa tarde de sábado, eu disse para a Mônica, no altar de uma igreja católica, na presença dos meus pais, dos pais dela, dos meus melhores amigos, a igrejinha lá de Nossa Senhora de Fátima, na Penha, estava lotada. Era uma igrejinha pequenininha, é uma igrejinha pequenininha, tanto que eles tiveram de fazer uma joint venture com o João Batista. Agora é Nossa Senhora de Fátima e João Batista. Não sei porquê. Mas era uma igreja bem pequenininha. E eu disse para ela, né, ela estava de frente para mim, os meus olhos estavam olhando os olhos dela. Os olhos são a janela da alma. Eu nunca vi a Mônica tão emocionada e tão feliz como naquela tarde. E eu disse para ela, eu, Silvio, te recebo, Mônica, como minha esposa. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias de minha vida. Sabe por que eu lembro disso? Porque eu lembro disso todos os dias. Eu tenho todos os dias de manhã decidir, né? Eu te recebo nessa manhã como minha esposa e hoje eu vou te amar. Não importa se o dia de hoje vai ser um dia de alegria, de tristezas, de saúde ou de doença, eu vou te amar e te respeitar no dia de hoje. Se eu não renovar esse compromisso vai se apagando, né? Não, amor não é automático. Às vezes as pessoas dizem assim, amar... Não, é uma decisão que exige muita atenção, muito cuidado, porque não é da nossa... Nós não temos habilidade no campo do amor. Nós desistimos muito fácil, porque amar é muito difícil.
Lembram? Eu estou procurando agora já o relógio, porque ele já está... Ah, tá lá. Tá bom. Só para deixar uma história que eu deixei em aberto, a da tempestade, né? Naquela manhã, essa coisa da gente adiar a história do se eu não acordar amanhã. Os homens aceitaram aquele desafio de fazer aquela viagem que parecia ser difícil, e de fato foi muito difícil. No meio da viagem, no Lago de Genezaré, a tempestade alcançou a embarcação, as ondas jogavam a embarcação de um lado para o outro, o vento soprava forte na vela, correndo o risco de fazer o barco virar. A situação era muito complicada. Naquele momento, o que aconteceu? Os homens entraram em desespero. Eles tiveram medo e pensaram, tudo está perdido. E aí um deles lembrou que quando Jesus diz, importa que nós façamos essa viagem agora, Jesus entrou no barco também. A vida nunca foi tão difícil para nós, mas Jesus nunca esteve tão presente ao nosso lado. Nunca Jesus esteve tão presente na vida de cada um de nós. E quando resolveram acordar Jesus, Jesus se pôs de pé, repreendeu os homens por conta da pouca fé que eles tinham, tomou a frente da embarcação, abriu os braços e a natureza se acalmou. E um dos homens que estavam lá disse assim, quem é este homem que até a natureza obedece? Jesus é aquele que te ama. Jesus é o teu amigo de todas as horas. Jesus é aquele que entra na tua casa todos os dias ao teu lado e quer te inspirar e quer te auxiliar a resolver esses conflitos que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia. Porque somos imperfeitos e por conta da nossa imperfeição nós erramos e precisamos aprender a lidar com o erro. E eu quero encerrar com uma mensagem que está em Atos dos Apóstolos, escrita por Paulo de Tarso, inspirado por Estevão e ambos assessorados por Jesus. Porque eu julgo que seja impossível, sem a inspiração do Cristo, escrever um texto tão bonito quanto aquele escrito pelas mãos de Paulo de Tarso naquela tarde. Lembrando que esse texto, essa carta, foi escrita enquanto Paulo estava preso. Tá? Paulo estava preso. A gente tem uma visão tão equivocada a respeito dos reeducandos, né? Dos nossos irmãos que se encontram presos, que se encontram privados da liberdade por ferirem regras sociais. E são necessárias as prisões, mas o nosso padrão, o nosso olhar para eles deve mudar, porque nós somos, na verdade, tutores deles, nós somos cuidadores deles e precisamos, por conta disso, na condição de educadores, adotar um padrão de comportamento diferente daquele que nós adotamos socialmente, pelo menos a maioria de nós. E Paulo escreveu assim naquela tarde: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor em minhas palavras, elas serão como um sino colocado no alto da torre de uma igreja e que não produz som algum. Ainda que eu possa adivinhar o que está por acontecer, tenha fé tão grande, capaz de mover montanhas, domine todo o conhecimento humano e desvende todos os segredos, se eu não tiver amor em meu coração, eu nada serei. Ainda que eu dê tudo que eu tenho aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado em sacrifício em uma fogueira, se eu não fizer estas coisas com amor, elas de nada me adiantarão. O amor é paciente, o amor é doce, o amor é benigno. O amor não é orgulhoso, não busca os próprios interesses. O amor é verdadeiro, o amor confia, o amor espera, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. O amor não tem fim, as profecias sim. As línguas se calarão, porque o conhecimento humano tem o seu termo.
imperfeitas são as profecias, assim como imperfeito é o conhecimento humano. Mas chegará o dia em que o que é perfeito nos será revelado, e então tudo que é imperfeito desaparecerá. Hoje somos crianças, por isso vivemos como crianças, brincamos com a vida como crianças, mas iremos crescer. E quando crescermos, nós abandonaremos as coisas de criança. Hoje enxergamos Deus como se estivéssemos olhando em um espelho, mas chegará o dia em que veremos Deus face a face. Hoje percebemos apenas uma parte, mas haverá um dia em que conheceremos toda a parte. Por agora temos a esperança, a fé e o amor, mas destas três coisas, a mais excelente é o amor. Muita paz. Tem uma pergunta que vocês têm que ir para cá de volta. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma colocação do Lourenço. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma coisa? É que o Silvio faz isso com a gente. Ele vem aqui, a gente precisa trazer lenço, viu, gente? Porque ele me mata cada vez que ele vem. Alguém quer falar alguma coisa? Também não precisa falar nada, né, gente? Falar de amor é... Onde eu estava, né? Tem vários caminhos que... Mas está de parabéns, muito maravilhoso. É uma coisa assim que você tem que refletir muito bem. Com certeza. Silvio, o Lourenço, ele é um companheiro nosso aqui da casa que mudou lá para longe. Tá? Ele está lá no Maranhão, São Luís. Silvio, bom dia. Um forte abraço a todos os presentes. Entendo assim, não dá para ser crente em uma parte do dia ou da semana e na outra ser incrédulo. Um cristão verdadeiro é cristão a todo momento. Isso não significa trabalhar muito na igreja ou ter muitos compromissos. Cristão significa que aonde eu for estarei levando Cristo, pois Ele vive em mim. Não importa se estou na igreja ou no trabalho, meu comportamento deverá ser o mesmo. Então é preciso que o Cristo cresça de tal forma em mim que tudo que eu falar, pensar ou fizer seja segundo seus ensinos. Precisamos, de fato, iluminar e salgar todos os lugares em que colocamos nossos pés, a começar por nossa casa. Você concorda? Vem falar para ele se você concorda. Oi, meu irmão, tudo bem? Espero que você esteja aproveitando a sua permanência aí nesse lugar tão bonito, de natureza tão bela. Eu falei da natureza aqui do deserto do Atacama, mas os Lençóis Maranhenses, aí essa região é uma região também abençoada, é um outro lugar onde Deus brinca. É evidente, o Paulo de Tarso ele diz, né, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando eu li Paulo Estevão numa época que eu trabalhava na Faria Lima e voltava de ônibus e metrô. Pegava o ônibus na Faria Lima, ia até a estação em Anhangabaú e depois pegava o metrô. Eu li Paulo Estevão, acho que pela segunda vez nesse período. A primeira vez eu li Paulo Estevão, nem percebi direito, eu era muito jovem, mas dessa vez eu já estava um pouco mais envolvido com a questão da religiosidade, então foi uma leitura, na verdade, provavelmente a primeira leitura. E eu acho que todos que leram Paulo Estevão em transporte público passaram por esse vexame que eu passei, né? Eu chorava, chorava, era terrível, porque é um livro que mexe muito com a gente. E nesse momento em que ele diz, já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, é um momento em que nós todos devemos ansiar chegar nessa situação, né? De nos conduzir, o que é o Cristo vive em mim. Em tudo que eu faço, eu uso esse padrão cristão. Primeiro a gente precisa conhecer esse padrão. Eu vou comentar rapidinho uma situação que aconteceu comigo. Há uns 5 anos atrás, estava um tema, eu não abordei esse tema em nenhuma palestra, mas eles conversavam muito sobre isso, que era a história da transição planetária. Então existe um cenário em que vai haver uma migração
Então, uma parte da humanidade vai ter de ser levado para um ambiente onde ela possa continuar o seu desenvolvimento e depois, lá na frente, quando eles melhorarem, a gente se encontra. Quer dizer, a gente se encontra, não sei, a humanidade vai se reintegrar, então ela vai novamente se encontrar. E falam de uma migração de 2/3 da população do planeta para um lugar muito mais inóspito, uma vida muito mais difícil, com muito mais sofrimento que a gente tem hoje. Aqueles que ficarem vão viver uma vida mais tranquila do ponto de vista físico, do ponto de vista da tecnologia, da violência, a ausência da violência. Então, quer dizer, vai ficar mais fácil para nós, que vamos continuar precisando evoluir agora de uma maneira mais consciente, e para aqueles que forem vai ficar mais difícil, mas também muito rico em oportunidades. Essas lições vão proporcionar a eles o desenvolvimento que a gente precisa. E eu, quando falo isso, falo nós, eles, dando a intenção que eu vou ficar e eles vão falar. O padre, ele falou assim para mim, Silvio, você vai querer ir ou vai querer ficar? Aí, lógico que eu quero ficar. Mas aí o padrão cristão, né? Que já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Como eu conheço o padrão? Porque assim, eu não sou cristão, mas eu conheço o cristianismo. Agora, de tanto estudar, de tanto refletir, de tanto pensar, praticamente a minha vida toda, quer dizer, os últimos 30 anos, refletindo sobre questões evangélicas. Então, eu não posso dizer que eu não sei. Eu sei, eu posso dizer, eu não faço. Tudo bem, mas eu não sei, não dá para falar. Quer dizer, quando eu tiver de prestar conta das coisas que eu fiz, eu não posso falar lá, né? Eu não sabia. Sabia. Então, imediatamente, eu achei que o padre estava querendo me pegar, e eu falei, não, eu vou. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque muitas pessoas que eu quero bem terão de ir. E eu, sem querer saber se eu teria condições de ficar, quero acompanhá-las porque eu quero estar ao lado delas para poder ajudá-las naquilo que eu posso. Aí ele deu risada e falou, você não respondeu com o coração, você respondeu com a razão. Mas só aqueles que pensarem assim vão poder escolher. Só aqueles que pensarem assim vão poder escolher. Então, o padrão, a gente já sabe. O que falta é a gente incorporar esse padrão nas nossas atitudes. Isso, de fato, ser sincero. Então, a gente fala de perdão, né? O perdão precisa se manifestar na nossa vida. Não precisa ser uma coisa apenas que a gente concorda. Concordar, a gente já concorda. Que a gente precisa acertar, que a gente precisa ser bom, que a gente precisa ser feliz. Está difícil de convencer as pessoas que elas precisam ser felizes, mas a gente já está conseguindo convencer. Tem algumas que ainda estão resistentes, né? Ainda não querem ser felizes. Mas uma grande parte das pessoas, nós vivemos na Idade Média na Europa, né? Aquela história que as pessoas morriam aos 50 anos de tristeza. Não queriam envelhecer porque achavam que envelhecimento era um castigo. Não queriam adoecer porque a doença era ruim. A doença faz parte do processo de cura. O envelhecimento é um momento especial para o espírito, do ponto de vista da reflexão, da sabedoria, das nossas próprias relações com aqueles que chegaram um pouco depois aqui, né? Eu estou sendo avô pela segunda vez. Nossa, eu quero envelhecer mais para ser bisavô, para ver minhas netas crescerem, né? Para poder participar da vida delas. Então, eu acredito que esse amor pela vida é a essência do cristianismo, né? Um abraço para você aí. Obrigada, querido. Nós agradecemos. E você precisa vir mais vezes, viu, querido? Então vamos, queridos. Depois de muito falar de Jesus, né? Que Jesus é a nossa essência, com certeza, porque está sempre presente nos nossos pensamentos. E a gente precisa estar um pouco com ele nas nossas atitudes também. Então a gente vai pedir para, nesse instante, a gente fechar os nossos olhinhos por alguns instantes. E vamos buscando, nesse mestre do amor, toda ajuda, todo amparo, para que a gente possa também tirar do nosso coração essa essência de amor que o Pai já nos oferece na nossa criação. Então nós vamos, com amor, com tranquilidade, nós vamos fazer nossas vibrações, direcionando esses pensamentos de amor e de paz ao nosso querido planeta Terra. Essa terra abençoada,
que nos abraça, que nos acolhe, que nos envolve, que nos dá sustentação, nos dá o ar que respiramos, nos dá a oportunidade de aqui vivenciarmos as nossas experiências. E é por isso, Pai, que nesse instante nós queremos envolver esse lindo globo azul em vibrações de amor, de paz, de harmonia, para que essa paz e essa harmonia seja espalhada por todos os países onde há conflitos, onde há dor, onde há sofrimento, onde a natureza está se fazendo presente, ceifando a vida de muitas criaturas. Nós pedimos por cada um desses nossos irmãos, Pai, por cada um desses que comandam, que estão no poder. Nós pedimos por todas as criaturas. Que essa luz envolva o coração de cada companheirinho que transita pela dor do sofrimento, da doença, no hospital, no seu lar, ou aqueles que estão na rua. Pelas crianças que são o futuro desse planeta, que sejam abençoadas e amparadas. Por todos aqueles que estão no nosso pensamento nesse instante, que nós possamos emitir uma vibração de amor e de paz. Aquele que está enfermo lá no nosso lar, que receba também essa luz e essa ajuda do nosso Mestre amado, que é o médico maior. E voltando à nossa casa, nós vamos vibrando um pelos outros, para que essa energia circulando possa harmonizar os nossos corações, trazendo-nos essa tranquilidade, e para que essa paz nos acompanhe por toda a nossa semana. Que amigos amorosamente nos envolvam e nos fortaleçam. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. E a todos os companheiros presentes, nossa gratidão por estarmos aqui, unidos, e podermos usar dessa energia de amor para nos abastecer, para que tenhamos uma semana de muita paz. Que o Senhor da vida esteja com todos nós. Graças a Deus.